Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o VG11, um fundo imobiliário de papel de base 10, um dos fundos imobiliários de base 10 que mais tem pago rendimentos, dividendos para os seus cotistas e dividendos esses que podem crescer ainda mais durante esse ano de 2025. Podendo chegar até a 13 ou 14 centavos por cada cota. Vamos analisar qual é a possibilidade disso realmente ocorrer aí nos próximos meses durante esse ano de 2025. E vamos analisar também se vale a pena ou não investir nele. Será que é um fundo arriscado? Será que é um fundo relativamente seguro? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante, leia os relatórios gerenciais, para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Aliás, deixe aí também nos comentários se você investe no VG11 e se você vai aumentar sua posição nele ou não, ou se está pensando em investir. Então, vamos lá. Atualmente, o VG11, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado a R$ 9,39. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,5% e seu P sobre VP está de 0,97. Então, ele é um fundo que está com um pequeno deságio, sendo negociado um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Além disso, apesar de ser um fundo de base 10, tem uma excelente liquidez média diária superior a 6,5 milhões. Se pegarmos, pessoal, a sua cotação aqui, podemos notar que, assim como outros fundos imobiliários, deixa eu colocar aqui na cotação padrão, ele caiu bastante a sua cotação durante o mês de dezembro de 2024. Então, podemos notar que durante muito tempo ele permaneceu aqui entre até os R$ 9,50 e R$ 10. Ele se mantinha nessa faixa aqui, caiu bastante em dezembro, atingindo aqui a sua mínima a R$ 8,30 no último dia 18/12, e de lá para cá vem se recuperando, subindo novamente. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que seu preço justo seria os R$ 9,73, exatamente naquela faixa de preço que eu mencionei para vocês. Além disso, o fundo ele conta aqui com quase 256 mil cotistas e seu último rendimento foi de 11 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 1,42 bilhão de reais. E com respeito aos seus rendimentos, pessoal, se descermos aqui, podemos notar que nos últimos 2 meses ele vem pagando aí 11 centavos por cada cota, praticamente se manteve nessa faixa aqui de 11 centavos até 10 centavos por cada cota. Nessa época aqui, que a Selic estava um pouco abaixo de 10% aproximadamente, ele acabou caindo seus rendimentos, porém a partir do momento que a Selic ela voltou a subir, ele subiu aqui seus rendimentos para 11 centavos por cada cota. E existe a possibilidade dele voltar a pagar esses 13 centavos que ele pagava aqui durante o ano de 2022 e 2023. Por qual motivo? Nessa época aqui, vocês vão se lembrar que a Selic ela estava de 13,75%. Então, ela permaneceu durante um bom tempo alta, bastante elevada durante esse período, e por isso o fundo ele conseguia pagar tranquilamente aqui 12 centavos, 13 centavos por cada cota. Existe a possibilidade, a grande possibilidade das próximas 2 reuniões do Copom, a Selic ela subir 1%. Atualmente a Selic está de 12,25%. Então, se ela subir mais 2%, ela vai para 14,25%. Então, ela vai ficar mais elevada do que aquela época de 2022 que ela estava de 13,75%. Então, se nessa época que o fundo ele conseguia pagar tranquilamente 13 centavos por cada cota, se a Selic subir durante esse ano de 2025 para 14,25%, o fundo ele também vai conseguir pagar aí 13 centavos por cada cota. E ele pode até subir mais do que 13 centavos, né? Quem sabe aí 14, 15 centavos, dependerá de como a Selic ela vai ficar. Tem alguns especialistas que mencionam que a Selic ela passará de 15%, atingindo ali 16%, 17%. Não sei se isso realmente vai ocorrer, porém, quem investir no VG11 ou quem já investe, com certeza vai conseguir aqui pegar uma boa rentabilidade, já que ele é totalmente indexado ao índice CDI. Vamos aqui no seu relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre como é que o fundo vem se desempenhando. Infelizmente, pessoal, o último relatório gerencial que temos disponível é referente ao mês de outubro de 2024. Então, a gestão está muito atrasada aí com respeito aos relatórios gerenciais. Pesquisei aqui no site da própria gestora, que é a Valora, e aqui também no site, o último relatório que eles têm disponível, como vocês podem ver aqui, é referente também ao mês de outubro. Então, a gente não sabe como é que o fundo ele se desempenhou durante o mês de novembro e também o mês de dezembro de 2024. Vamos esperar que a gestora ela traga esses relatórios gerenciais e não fique atrasando, né? Até porque é muito importante
o investidor e saber como é que o fundo que ele investe tem se desempenhado. Mas, de modo geral, aqui podemos conferir seu resultado referente ao mês de outubro. O fundo ele teve aqui uma receita líquida, já descontada suas despesas, de R$ 16.179.000 e o valor que ele distribuiu em rendimentos foi de R$ 16.071.000. Então, ele teve aqui um saldo positivo de aproximadamente aí R$ 100.000 e o valor que ele distribuiu foi de 11 centavos por cada cota. Isso daqui já mostra o impacto positivo que os últimos aumentos da Selic tiveram no fundo. Sem contar aí, no caso, o aumento correspondente ao mês de dezembro, né? Nessa última reunião, que foi durante o mês de dezembro, houve novamente um aumento de 1%. Então é fato que esse aumento aí trouxe ainda mais receita para o fundo imobiliário VGI11. Atualmente, pessoal, o VGI11, deixa eu descer aqui, ele só investe em CRIs. Esse é o seu único tipo de investimento. Então, ele é aquele fundo imobiliário de papel raiz. Ele só tem CRIs no seu portfólio. E o restante está aqui disponível em caixa, que na época, no caso do mês de outubro de 2024, correspondia a 15% do seu patrimônio atual. Então, ele tinha aqui um bom caixa disponível para fazer futuros investimentos, aproveitando exatamente essa tendência aí de Selic lá nas alturas. Além disso, podemos notar aqui ao lado que 100% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI. Então, ele não usa nada correspondente ao índice IPCA, diferente de outros fundos imobiliários de papel que muitas vezes têm uma exposição maior ao índice IPCA. O VGI11 ele faz totalmente diferente. São poucos fundos, né, que na verdade têm uma alta exposição assim ao índice CDI. Eu só lembro aqui do VGI11 e também do KNCR11, que é um fundo da Kinea. Ele é 100% praticamente indexado ao índice CDI. Então, como eu mencionei, o VGI11 será muito beneficiado, será o fundo imobiliário de papel aí que mais vai se beneficiar se a Selic ela continuar subindo, já que 100% dos seus investimentos CRIs estão indexados ao índice CDI. Porém, tem alguns pontos a gente prestar atenção. Sempre é importante a gente saber das vantagens e dos riscos de se investir em alguns fundos imobiliários. Infelizmente, o fundo ele tem algumas concentrações. O seu primeiro tipo de concentração é com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Então, podemos notar que ele tem uma exposição aqui de 73% dos seus devedores têm atuação no setor residencial, então são construtoras. E sabemos que esse segmento residencial, pessoal, ele é muito sensível com respeito à taxa de juros. Então, quanto mais a taxa de juros ela se elevar, mais prejudicial para empresas desse segmento, já que são empresas que sempre precisam de financiamento e empréstimos para poder girar as suas operações. Então, esse aumento da Selic será prejudicial para empresas desse segmento. Até se você pegar as empresas do setor de construtoras que são negociadas na Bolsa de Valores, vocês vão ver que elas caíram bastante a sua cotação. Tem a Cyrela, tem a MRV, a Tenda, entre outras empresas, a Exetec também, são empresas mais sensíveis com respeito à taxa de juros. Outro ponto também a se prestar atenção é com respeito aqui a algumas concentrações em algumas empresas que ele tem. Então aqui podemos notar que ele faz aqui uma lista, né, de cada um dos CRIs que ele tem. Então ele menciona o nome do CRI, ele menciona também o segmento de atuação dessa empresa, o valor investido, a porcentagem de patrimônio líquido do fundo VGI11 investido em cada uma dessas operações. Ele menciona o seu indexador juntamente com sua taxa fixa de juros e também o vencimento desse contrato. Então aqui podemos ver que as empresas que atualmente têm exposição nele com um PL de 5,69% para baixo. Então aí talvez você pense, mas ele não tem concentração, isso é muito bom. Mas se você prestar atenção, tem uma empresa aqui que ele tem vários CRIs, não é apenas um, que é justamente essa empresa aqui, a Realbor. Aqui vocês podem conferir que ele tem esse CRI, um pouco mais embaixo aqui ele tem outros dois CRIs. Se somarmos apenas esses 3 CRIs, vai dar um PL aqui superior a 15%, de aproximadamente 16% a 17%. Então essa é a concentração que atualmente o VGI11 ele tem. Então uma empresa, apenas uma empresa é responsável por um patrimônio líquido investido do VGI11 superior a 15%. Imagine se essa construtora acabe aí não pagando os valores devidos para com o VGI11. Imagine o impacto na receita do ativo. Imagine também o impacto negativo na cotação desse fundo imobiliário. Então é uma concentração que o fundo ele tem totalmente desnecessária, pelo menos na minha visão. Se repararmos, não é uma taxa fixa de juros elevada, então não é uma operação assim de grande risco. Mas, como eu sempre menciono, quem empresta sempre está sujeito a poder sofrer algum tipo de calote, mesmo que a empresa seja relativamente boa.
Ninguém sabe o futuro, especialmente quando existe aí contratos de longo prazo. A gente não sabe o que vai ocorrer no futuro. E como eu mencionei também, taxa de juros elevada é muito prejudicial para empresas do segmento de construção. Então, pelo menos eu espero que a gestora aí procure diversificar mais seus investimentos futuramente, evitando esse tipo de concentração. E também espero que essa construtora aí consiga honrar até o vencimento dos seus contratos com respeito aos seus compromissos assumidos para com o VG11. Ele tem outros devedores aqui, que ele tem mais de um CRI, porém não chega a ser uma exposição elevada, não passa aí de 5% do seu PL. Então a situação realmente é se prestar atenção com respeito a essa construtora Helbor. E com respeito, pessoal, ao risco das operações do VG11, podemos notar que são operações de risco médio. Podemos notar aqui que ele tem operações relativamente um pouco mais seguras e aquelas operações relativamente mais arriscadas. Se descemos aqui, eu acho que a gestão menciona qual a taxa média. Deixa eu ver aqui se ele menciona. Aqui, ó. Ele menciona que o portfólio de CRIs do fundo de um modo geral corresponde a CDI mais 4,7%. Então, são operações aí de médio risco para um risco maior. Então, é um ponto a se prestar atenção. Ele paga, sim, bons rendimentos, porém tem um risco mais elevado aí se comparar com outros fundos imobiliários de papel relativamente mais seguros. E como eu mencionei também, pessoal, devemos lembrar o seguinte, que a elevação da taxa de juros é positiva, sim, para o fundo imobiliário VG11, porém é ruim para quem está devendo, já que o valor mensal que ele vai ter que pagar de juros, entre outros gastos, será muito maior. E isso acaba aí trazendo uma pressão financeira muito mais elevada para essas empresas. E, consequentemente, isso pode provocar aí uma recuperação judicial ou até uma dificuldade para o devedor ele cumprir o seu compromisso. Não quer dizer que o devedor não quer pagar, mas a questão é que muitas vezes pode trazer uma situação realmente ruim para o ativo, para a empresa, e ela não ter condições de poder continuar cumprindo o seu compromisso mensal. Então, é um ponto para se prestar atenção. É bom sim para o fundo, porém é ruim para quem está devendo, já que a pressão financeira vai ser muito maior. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar aí algumas informações referentes ao VG11. Como eu mencionei, com o aumento da taxa Selic, o fundo pode sim tranquilamente voltar a pagar aqui 13 centavos por cada cota ou até mais do que isso. Dependerá de como a Selic ela vai ficar durante esse ano de 2025. Se ela superar aí os 14,25%, como é a expectativa de alguns analistas, ele pode sim subir seus rendimentos para 14, 15 centavos. Vai saber. Como eu mencionei, tudo dependerá aí de como a Selic ela ficar durante esse ano de 2025. Deixe aí nos comentários se você investe no VG11, quantas cotas que você tem. E se você não investe, está pensando em investir nele, deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.